Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa com uma cena muito tocante. Um leproso chegou perto de Jesus. Talvez nós não consigamos entender o peso que essa frase tem. Porque para nós hoje, a lepra não significa o mesmo que significava nos tempos de Jesus. Em toda a antiguidade e até bem recentemente, não se conhecia exatamente a causa de que uma pessoa tivesse lepra. E se dizia que a lepra era transmitida com contato. Hoje nós sabemos que a lepra se transmite pelo contato de sangue. Sangue com sangue. O que também pode se dar através de um toque, desde que haja alguma erupção cutânea qualquer. Em todo caso, o Velho Testamento reflete um pouco aquilo que os leprosos viviam na antiguidade. Uma vez que alguém tivesse lepra, se tornava socialmente marginalizado, porque tinha que abandonar o convívio com todos, forçosamente. E a partir daí, passava a viver sozinho. E por isso os leprosos se abandidavam. E se tornavam frequentemente um grupo de mendigos, às vezes até de criminosos, que precisavam viver cometendo alguma contravenção porque não tinham como trabalhar. Religiosamente, eles eram considerados impuros. Todo o Velho Testamento os trata assim. E, portanto, eram pessoas sem perspectiva. Imagine que você contraísse uma doença que te obrigasse a virar um mendigo, a viver segregado. Não importa qual idade você tivesse fora, você deveria viver sozinho ou em companhia de outros iguais a você. E por motivo de saúde, não por uma mera razão social, mas porque a doença existe e ela te impede de viver a vida com os outros. Ora, se os leprosos deviam viver afastados, todo aquele que chegasse perto de um leproso contraía uma impureza ritual. E justamente por isso os leprosos deviam gritar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse deles. E se alguém se aproximasse, e mesmo que acidentalmente os tocasse, ficava impuro e precisava oferecer um sacrifício em expiação por ter tocado aquele leproso, além de que ficava por um tempo segregado para deixar de lado e saber-se que não tinha contraído lepra. O
O Evangelho começa dizendo: um leproso chegou perto de Jesus. Por quê? Nós temos lido nos últimos domingos a jornada de Cafarnaum, que corresponde ao primeiro capítulo de São Marcos. Jesus vai à sinagoga em Cafarnaum, prega, depois vai à casa de São Pedro, cura sua sogra, começa um pequeno avivamento ali, muitas pessoas são curadas, e dali ele parte para pregar nas sinagogas da Galileia. Ele prega, ele cura doentes, ele expulsa demônios, mas, sobretudo, aquele leproso deve ter percebido a sua misericórdia, a sua compaixão, a ternura que ele tinha, a sua liberdade, o quanto tudo aquilo que ele realizava, fazendo todas as coisas bem feitas, diz-nos o Evangelho, ele o fazia com o coração queimando de amor. E isso o encorajou. Ele fez aquilo que não se faz, ele chega perto de Jesus e se ajoelha. A oração deste homem é: se queres, tu tens o poder de curar-me. Se queres, tens o poder de limpar-me. A oração deste leproso é carregada de um sentimento muito profundo. É como se ele dissesse a Jesus: Senhor, eu não tenho mais solução. Não tem mais jeito para mim, acabou. É o fim da linha, não tem a quem recorrer, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Se tu quiseres, tu tens poder de curar-me. Ele nem se atreve a pedir a cura. Ele apresenta a sua insuficiência, a sua dor, a sua incapacidade, a sua impotência. Ele apresenta o seu coração quebrado, ele apresenta a sua vida totalmente precisada. E é essa sua humildade, mas, sobretudo, esse seu quebrantamento, esse seu abandono, essa sua desistência de tudo que não Deus, essa consciência de que tudo que havia nele era indigência, era precisão. É isso que atrai o sentimento do coração de Cristo. O texto diz: Jesus, cheio de compaixão, tomado de compaixão. A palavra aqui evoca uma compaixão que é visceral. É como a de alguém que de tanta piedade sente que se lhe revolvem as entranhas. Ele afeta o coração de Cristo. A ponto de o Senhor estender a mão e tocar nele. Coisa que
Para um judeu era impensável tocar num leproso. O coração rasgado daquele homem, a sua falta de perspectiva, a sua indigência diante de Cristo transformada em oração, roubam, por assim dizer, o toque do Senhor. E Ele o toca. E Jesus diz: eu quero, fica limpo. Eu quero ser curado, ser limpo. Instantaneamente a lepra desaparece. Ora, a Escritura diz que Deus não pode ser contido nem pelos céus dos céus. Tão grande é a sua imensidão. Mas Ele habita com o humilde e quebrantado de coração. Davi diz ao Senhor: um coração contrito e humilhado, tu não desprezarás. Mas em outra passagem, o Senhor diz: um coração soberbo e um olhar arrogante, não vou suportar, nem quero ver. Esta humildade, esta pobreza diante de Deus, é um dos segredos para nós, como que tornarmos o Senhor propício. É um segredo para entrarmos na sua intimidade. O Salmo diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, a nossa busca por Deus tem que ser, sim, uma busca voraz, até certo ponto violenta, agressiva. Nós temos que buscar ao Senhor com paixão, com decisão, com intensidade. Como diz Jesus, o reino dos céus é dos violentos, ou seja, nós precisamos arrebatar à força, nós temos que tomar à força aquilo que o Senhor quer nos dar. Ele ama homens e mulheres violentos, neste sentido, que tem um amor violento, que tem uma espiritualidade que arranca dele. Mas nós jamais podemos esquecer que um elemento intrínseco da nossa relação com Deus é a atitude humilde de quem se vê miserável diante dele e precisado radicalmente de tudo, de quem não se considera excelente, de quem sabe considerar a sua própria nulidade. Diante de ti a minha vida é como um sopro, diz a Escritura. Eu preciso do Senhor. Eu vejo as minhas chagas, eu vejo as minhas feridas, eu vejo a minha lepra, eu vejo os meus defeitos, eu vejo as minhas claudicações, os meus tropeços. E se eu não vejo o Senhor me mostra. Há tantos de nós que às vezes estamos estacionados na vida espiritual, porque não aprendemos a ser humildes. Ou nós nos fazemos de vítimas diante dos nossos pecados, e passamos a vida inteira, de alguma maneira, nos desculpando pelas atitudes erradas que temos. Ou se não, nós criamos teorias que justifiquem a lepra.
que nos façam achar que o normal é andar leproso e que todo mundo é leproso, e que a lepra faz bem, e que a lepra é boa, sendo que não é. Como é difícil alguém que aprendeu com as suas próprias quedas a tal ponto de saber que não é nada, que chega aos pés do Senhor não como um injustiçado, não como alguém que diz: Cristo, por que a lepra aconteceu comigo? Eu vim aqui para te pedir satisfação, porque eu não mereço, porque esse aleijo na minha vida, quando na verdade a única coisa que nós podemos fazer é nos prostrarmos aos pés de Jesus, para dizermos a Ele: se queres, tens o poder de curar-me, porque as minhas forças já acabaram, eu não tenho mais nada o que fazer, eu preciso do Senhor. Eu não quero me justificar, eu não crio nenhum tipo de argumento que venha a legitimar a minha conduta, eu não tenho essa covardia de me esconder por trás da mentira. Eu sou leproso. Eu simplesmente caio aos teus pés e digo: eu não tenho forças. Eu não sei como fazer isso. Não encontro modo de eu me curar desta lepra. Mas se tu quiseres, tu tens poder de curar-me. Eu me jogo nas tuas mãos, eu me lanço nos teus braços. Eu preciso de ti. O problema é que nós, na nossa autossuficiência, nós prescindimos de Deus, nós deixamos de lado o Senhor. Nós somos tão independentes, tão autônomos. E a prova disso é que o tempo que nós dedicamos ao lugar secreto, a nossa vida de intimidade com Ele diminui. Nós vamos correr atrás de tantas coisas, de tantas pessoas, de tantos programas, de tantas distrações, e nós não sentimos dor por abandonar o amor. Nós não sentimos o nosso coração incomodado por não buscarmos o Senhor com dedicação. Então o nosso discurso de que nós somos indigentes é apenas retórica barata. Porque quem precisa se prostra, quem precisa se ajoelha, quem precisa se lança aos pés dele, quem precisa vai à presença dele, se joga, se aproxima. Se tem alguém que não tem nojo das nossas lepras, é Ele. Ele não nos evita, Ele não se esquiva de nós. E nós não temos razão para o deixarmos. É verdade que nós somos covardes e é muito mais cômodo para nós abraçarmos a revolta ou tomarmos a decisão de abraçarmos de uma vez a vida de leproso e nos abandidarmos com outros leprosos para nos amargurarmos juntamente com eles. Mas Jesus não veio a este mundo para fundar um leprosário, Ele veio a este mundo para limpar os leprosos.
Ele não veio a este mundo para criar covis de pecadores, mas ele veio a este mundo para, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, perdoar os pecadores e santificá-los. Só Ele tem o poder de nos limpar. E Ele ama quando o nosso coração se quebra na presença dEle e nós nos despimos de toda presunção e nos esvaziamos aos seus pés e dizemos: Tu és a minha necessidade, eu preciso de Ti mais do que de todas as coisas. O meu coração queima de desejos pela Tua presença. Sem Ti eu não posso respirar. Toda a minha liberdade sem Ti não passa de uma escravidão fingida. Eu preciso da Tua presença. Eu quero me dedicar ao Teu olhar. Eu vou aos Teus pés, não para Te fazer um favor, mas porque eu preciso. Eu me aproximo de Ti porque eu preciso. Eu tenho necessidade acerba, radical, profunda de Ti. É por isso que eu venho aqui, é por isso que eu me jogo aos Teus pés, porque eu nunca deixei de precisar de Ti nenhum segundo. Eu nunca fui autossuficiente. O meu prazer é todo dia chegar diante de Ti e dizer-Te: sem Ti eu não posso. Sem Ti não dá. É por isso que eu aumento o meu tempo de oração. É por isso que eu preciso me desligar de todas as coisas para me concentrar sobre Ti, lançar sobre Ti todo o meu ser, a minha atenção, o meu coração, as minhas emoções, a minha vontade, a minha memória, tudo. Eu preciso diariamente estar aos Teus pés, não pouco, porque eu preciso. O livro do Apocalipse nos diz que os 24 anciãos estão em volta do trono de Deus e eles se prostram diante do trono e jogam as suas coroas aos pés dele. Que grande alegria deve ser para os 24 anciãos jogarem as suas coroas diante do trono de Deus. Porque a coroa representa conquista, a coroa representa excelência, a coroa representa vitória, a coroa representa uma posição bem-sucedida. Mas eles jogam tudo isso aos pés dele, por quê? Porque nada importa mais para mim, a única coisa que me importa é o Senhor. É por isso que eu atiro as minhas coroas. Tudo que tem importância diante desse mundo, para mim não é nada. Eu me rasgo, eu jogo tudo aos Teus pés, e essa é a minha alegria, é atirar tudo diante de Ti. Davi fez isso, era rei em Israel. Foi um homem que cresceu em posição até ponto de se tornar maior rei de todos os tempos em Israel. Mas qual era a alegria de Davi? A alegria de Davi era todo dia pegar a sua harpa e salmodiar a sua vida aos pés do Senhor. As suas alegrias, as suas tristezas, as suas vitórias, os seus medos, as dificuldades que ele encontrava, as façanhas, as memórias daquilo que Deus fez na antiguidade, os milagres que estavam acontecendo naqueles dias, mas tudo apenas para saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Esta era a alegria de Davi. Apesar de ser rei em Israel, a sua alegria era o Senhor. A sua necessidade era o Senhor. A sua saída era o Senhor. A única porta pela qual ele passava era o Senhor.
E é assim que nós temos que ser. Isto é jogar as coroas aos pés de Jesus. Isto é ser como o leproso que chega aos pés dele e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Não é sobre mim, é sobre ti. Tu podes. Que maravilha ver o coração de Deus se comovendo conosco. Que maravilha sentir o coração do Pai se rasgando sobre o nosso coração rasgado. Que alegria ver o Espírito de Deus se derramar sobre a nossa vida derramada. Que maravilha colocarmos toda a nossa confiança em Jesus, para que Ele deposite sobre nós toda a sua graça. É disso que nós precisamos, é aí que nós temos que estar. Talvez nós vejamos tantas coisas acontecendo e digamos: Senhor, eu não suporto mais ver tanto absurdo, tanta desonestidade, tanta coisa ruim acontecendo. Eu não aguento mais ver nada disso. Mas a melhor notícia que eu tenho para mim mesmo neste dia é saber que eu não preciso olhar para nada disso. Eu posso olhar só para Ti. Eu não preciso andar prostrado diante de fatos que eu não consigo mudar, porque eu escolhi me prostrar diante do único fato que importa. Deus se encarnou e está aqui salvando os homens. Este é o único fato que me define. E é diante deste que eu me prostro, que eu me quebro, que eu me rasgo. É diante disso que eu adoro, porque o Senhor é soberano. O Senhor faz aquilo que o Senhor quer. E eu simplesmente tenho o privilégio de poder estar na Tua presença e contemplar-te no Teu templo santo. Nós precisamos ter um coração dependente. Um coração que não apenas é submisso, mas que é desejoso dEle, de mais dEle, da vida dEle. A oração precisa deixar de ser um ornamento na nossa vida, e ela precisa ser a substância. Nós precisamos tratar a oração não apenas como uma sobra para um tempo inútil, mas nós precisamos dar a ela a prioridade sobre todos os nossos demais tempos e privar-nos da companhia do Senhor com verdadeira vontade de estar mais e mais e mais unidos a Ele. Ele está louco para nos curar, para nos sarar, para nos levantar, para nos capacitar, para nos dar a sua graça. É isso que Ele quer. A única coisa que Ele espera não é que nós lhe demos coisas belas. Ele quer receber de nós as nossas lepras. Não escondamos, queridos irmãos, nada dele, pelo contrário. Sem anonimato, entreguemos a Ele tudo, tudo. E deixemos nas mãos dEle toda a nossa vida, nosso presente, nosso passado, nosso futuro, porque Ele é bom. E Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos.